Pega a sua Bíblia, eu quero compartilhar uma palavra com os irmãos. Abra no livro de Mateus. Mateus no capítulo 4. Nós vamos ler alguns versículos. Nós temos um tema para esse ano, em 2018, celebrando 2019, nós estamos falando sobre santificação. Mateus no capítulo 4, nós vamos ler a partir do versículo 16. Que você me acompanhasse, a minha versão é Nova Versão Transformadora, talvez ela pode ser um pouco diferente, mas com a mesma conclusão. Mateus capítulo 4, versículo 16 em diante, vai dizer: o povo que vivia na escuridão viu uma grande luz, e sobre os que viviam na terra, onde a morte lança sua sombra, uma luz brilhou. E a partir de então, Jesus começou a anunciar sua mensagem: arrependam-se, pois o reino dos céus está próximo. Enquanto andava à beira do mar da Galileia, Jesus viu dois irmãos, Simão, também chamado como Pedro, e André. Eles jogavam a rede ao mar, pois viviam da pesca. 19. Jesus lhes disse: sigam-me, e eu farei de vocês pescadores de homens. No mesmo instante, deixaram suas redes e o seguiram. Pouco adiante, Jesus viu outros dois irmãos, Tiago e João, consertando redes num barco com o pai Zebedeu. Jesus também os chamou. E eles também o seguiram de imediato, deixando para trás o barco e também o pai. Jesus viajou por toda a região da Galileia, ensinando nas sinagogas, anunciando as boas novas do reino, curando as pessoas de todo tipo de doença. 24. As notícias a seu respeito se espalharam até a Síria, e logo o povo começou a lhes trazer todos os tipos de enfermidades e de enfermos. Qualquer que fosse a enfermidade ou dor, que estivessem possuídos por demônio também, que sofressem de convulsões, que fossem paralíticos, Jesus os curava. Grande multidão os seguiam, gente da Galileia, das 10 cidades, de Jerusalém, de toda a Judéia e da região do leste do Rio Jordão, somente até aí. Curve a sua cabeça, vamos orar. Senhor Deus, nós oramos, pois já lemos a Tua palavra. Pedimos que ela fale conosco, Senhor Deus, nessa noite de festa, de celebração, uma segunda-feira, ó Deus, e que talvez possamos ter empecilhos para chegar à Tua casa, mas nós conseguimos chegar. Nós te pedimos, ó Deus, nesse instante, acalma o nosso coração, a nossa alma, acalma a nossa mente, ó Pai, que o nosso coração nesse instante esteja sensível a receber a palavra do Senhor. A nossa mente absorva, ó Deus, e venha como um alimento, alimentando a nossa alma, nos fortalecendo, revigorando, ó Pai, e o principal, Senhor, edificando a nossa fé no Senhor, para que possamos continuar a nossa caminhada contigo. Assim, nós oramos em nome de Jesus. Amém, graças a Deus. Essa palavra, Mateus no capítulo 4, é Jesus Cristo chamando os discípulos para segui-lo. Entendendo que esse é um instante fundamental para a vida do cristianismo, Jesus Cristo chamando os discípulos para segui-lo, nós enxergamos que o acontecimento, a grandiosidade do acontecimento, ela nos impacta, porque nós temos aqui Jesus Cristo dando uma palavra a pescadores, homens comuns, como nós que somos também comuns, pessoas que tinham seus defeitos, as suas falhas, as suas lutas, adversidades, como também nós temos. Interessante que nesse mesmo propósito nós vemos também o próprio Jesus Cristo chamando os irmãos. Nós vimos ele chamando André e Simão, nós vimos Jesus Cristo chamando Tiago e João, nós vimos Jesus Cristo impactando a família, as pessoas, justamente com o convite é segue-me. Esse sermão nessa noite, eu quero trazer um entendimento a respeito da santificação, é justamente o convite de Jesus Cristo para a santificação.
Na verdade, o entendimento da palavra e do cristianismo, todas as vezes que nós enxergamos o convite de Deus para segui-lo, todas as vezes que nós fomos tocados, ministrados a ser convidados a seguir Jesus Cristo, automaticamente nós entendemos, é um convite à santificação. Esse sermão eu poderia nomeá-lo como o chamado ou o chamamento para a santificação. Convite para a santificação. Talvez é o que nós estamos vivendo e vamos viver esses dias, desde ontem pela manhã, ontem à noite e durante até o próximo domingo. Talvez esse seja a oportunidade, ou essa seja a oportunidade de você abrir os seus ouvidos, atentamente escutar a voz do Senhor, porque o Senhor está nos despertando e nos fazendo um convite à santificação. Jesus Cristo chama os seus discípulos. Jesus Cristo impacta a vida das pessoas. Interessante que o convite de Jesus, a voz que ecoa dentro da alma, ao momento em que nós nos rendemos, que nós nos prostramos, é singular, majestoso. Eu creio que muitos aqui já tiveram o momento em que Jesus Cristo se aproxima de nós, talvez através de alguma pessoa, através do seu Espírito, através da palavra, e Ele bate na porta do nosso coração e não há como resistir, e a voz dele ecoa bem forte, dizendo: segue-me. O processo é muito simples, porque a partir do momento que Jesus Cristo nos convida, Ele está agora transformando a vida das pessoas. Ele convida pescadores, e o exemplo que eu quero dar é justamente sobre os pescadores, que tinham desistido da sua vida sacerdotal, que agora estava labutando e tentando trazer o recurso para dentro da sua casa através de uma função comum. O desejo de qualquer homem naquela época de Jesus Cristo era servir como sacerdote. Talvez isso não era unânime, mas a sua família trazia como cultura isso. Agora eles estão servindo de outra forma, eles estão adorando a Deus, talvez de uma forma diferente, não exercendo o sacerdócio, mas agora eles estão trabalhando. Interessante que o convite de Jesus transforma tudo, muda tudo. Nós não conseguimos entender, muitos que estão aqui podem entender aquilo que eu estou falando. Quando a voz chega no nosso coração, nós abrimos mão de qualquer coisa. Jesus Cristo diz: segue-me, Ele deixa para trás o barco, a sua família, eles entregam tudo e passa a seguir Jesus Cristo. O convite é tão bem feito, talvez tão persuasivo, que eles não pensam duas vezes. Assim também foi conosco, com a gente, quando recebemos a voz do Senhor. A palavra do Senhor e o processo teológico vai dizer que aí então a regeneração é um processo de mudança, talvez de forma brusca. É o momento em que nós estamos em um estado. Jesus Cristo está dizendo aqui através de Mateus: as cidades que estavam escurecidas em trevas, então viu a luz. O estado dos discípulos, ou o estado de Pedro, de André, de Simão, de Tiago e de João, era totalmente diferente do estado que eles vão passar a viver após o convite. Eles estavam em trevas, em pecaminosidade, em um ambiente totalmente hostil. Eles veem a glória do Senhor, a luz. Então regeneração é justamente a transformação desse processo. Nós saímos do estado em que nós estamos em pecado, em trevas, e a palavra do Senhor vai dizer que esse Senhor, esse Filho nos transportou para o reino da maravilhosa luz. Então nós fomos arrancados como de força, ou como com força, para um lugar e um estado que o Senhor tem nos chamado. Jesus Cristo, com uma palavra, diz: segue-me, e transforma a vida dos discípulos. Parece que é apenas uma frase simples, mas é algo muito mais além. O chamamento para a santificação vem através de uma palavra chamada obediência. Nós nunca vamos conseguir chegar a um estado, porque santificação não é apenas um processo, pelo contrário, é além, ou muito mais além do que um processo, é um estado, é um modo de viver. Ou seja, santificação é do momento em que nós conhecemos a Cristo, até o dia que Ele nos chamar para a glória com Ele, ou até o dia do arrebatamento. Não tem como se desviar desse momento, é um estado de vida. Ou seja, todo cristão tem que viver em santificação e não tem para onde ir. O segue-me de Jesus Cristo parece muito simples, mas é uma ordenança. Quem está dizendo segue-me não é o João da esquina, é o Deus Criador de todas as coisas. Jesus Cristo é o Deus soberano, é o Verbo encarnado. A palavra que está saindo da boca de Jesus Cristo é a mesma palavra que saiu da boca do Deus Criador, quando no Gênesis Ele disse: haja luz.
Da onde apareceu a luz? Ninguém sabe, mas a palavra do Senhor determinou. Ninguém consegue entender, mas houve luz. A palavra do Senhor agora está ecoando sobre o coração de homens pescadores, dizendo: segue-me. O que fazer apenas a não ser obedecer à voz desse Senhor que ordenou? Santificação, ela começa com esse estado, ou é um estado que começa com nesse instante de obediência. Os discípulos começaram a obedecer a Jesus Cristo no convite. Quantos convites, irmãos, nós recebemos de Deus? Com a palavra que ecoa dos céus. E sabe, quando o convite vem da parte do Senhor, não tem como nós entendermos como ruim. Sabe por quê? Porque às vezes quando nós convidamos uma pessoa para vir para a igreja, ela já diz: nossa, que coisa chata, eu vou para a igreja escutar um monte de gente falando, eu vou ficar perdido. E muitas pessoas ficam perdidas, estão escutando, mas não estão assimilando, e ficam aqui sem saber que o convite veio do Senhor, Criador de todas as coisas, que o convite ou uma voz, ou a obediência a esse convite pode transformar a nossa vida por completo, de uma vez por todas, porque a voz que está ecoando não é a do amigo, do irmão, do pai, a voz que está ecoando como convite é a voz do Deus Criador de todas as coisas, e esse convite pode mudar a sua história. Quantos convites nós desperdiçamos da parte do Senhor? Quantas coisas o Senhor nos pediu para que façamos e nós apenas negligenciamos? Os discípulos escutaram a voz do Senhor e obedeceram. E essa introdução a gente caminha para o processo ou o estado que esses homens vão viver. Se eles estão vivendo um processo de regeneração, eles saíram das trevas, agora vivenciaram a luz, agora eles estão totalmente transformados. Vem então o processo da justificação. Eles entendem que agora os pecados deles não pode mais acusá-los, o pecado agora dos discípulos não pode mais dominá-los, porque Jesus Cristo está dizendo: agora os pecados serão perdoados. Justificação. Depois da justificação vem essa tão palavra que nós estamos estudando: santificação. Quando entendemos que agora Jesus Cristo transformou as nossas vidas, que nós estávamos nas trevas e o Senhor nos convidou a vivenciar luz ou andar na luz, todos nós, irmãos. Talvez você não coloque isso em atividade na sua mente, mas eu quero te dizer, Jesus Cristo te convidou a sair das trevas e te trazer para o reino da maravilhosa luz. Eu não sei se você entende, mas os dias que você está vivendo são dias que você tem andado na luz para a glória do Senhor. A santificação vem, e o Senhor entendeu isso como algo fundamental para a vida dos discípulos, que aí ele começou, aí ele pode andar um pouco mais para frente, ou você pode virar a página, e ele vai começar a escrever o capítulo 5 através de Mateus, e ele vai escrever a sua primeira pregação. Imagine Jesus Cristo chamando os discípulos e dizendo: vem para perto de mim, ande comigo, ande na luz. Mas Jesus Cristo não ia deixá-los andar na luz apenas por andar. Jesus Cristo precisava discipular, ensinar e ensinar de forma correta. Jesus Cristo então reúne os discípulos e uma pequena multidão, ou uma grande multidão, como você queira. Ele reúne em cima da montanha e Jesus Cristo começa a pregar. A primeira mensagem dele é o sermão da montanha. Como eu disse no começo, obediência é o que gera santificação. Jesus Cristo começa a manifestar então a sua pregação. Imagine agora que a gente está junto com os discípulos, a gente subiu, foi convidado por Jesus Cristo a viver na maravilhosa luz, e Ele está dizendo: para que vocês vivam nessa luz, vocês têm que estar nesse processo, nesse estado de vida chamado santificação. E Ele começa a dizer para os discípulos assim, se você abrir no capítulo 5, Ele vai dizer: certo dia, Jesus Cristo viu que as multidões se ajuntavam, subiu à encosta do monte e ali sentou os seus discípulos e se reuniram ao seu redor. Ele começou a ensiná-los, dizendo: bem-aventurados são os pobres de espírito, pois o reino dos céus lhe pertence. Bem-aventurados que choram, pois serão consolados. Bem-aventurados humildes, pois herdarão a terra.
Bem-aventurados que têm fome e sede de justiça, pois serão saciados. Bem-aventurados misericordiosos, pois serão tratados com misericórdia. Bem-aventurados que têm coração puro, pois esses verão a Deus. Bem-aventurados que promovem a paz, pois serão chamados filhos de Deus. Bem-aventurados perseguidos por causa da justiça, pois o reino dos céus lhe pertence. Felizes e bem-aventurados são aqueles quando por minha causa sofrerem zombaria, perseguição, e quando os outros mentindo disserem todo tipo de maldade ao seu respeito. Alegre-se, exultem-se, porque uma grande recompensa os espera nos céus, e lembre-se de que os antigos profetas foram perseguidos da mesma forma. Jesus profere ele as bem-aventuranças aos seus discípulos. Parece apenas um conselho, mas é ordenança. Ele está dizendo, se há algum meio de ser feliz, ou mais do que feliz, esse processo é através do que eu vou falar para vocês. Funciona como um mandamento. Ele diz, se forem misericordiosos, serão misericordiosos com vocês. Se quiserem ver a Deus, e ele vai passando todo o processo. As bem-aventuranças transformam a vida dos discípulos através dos mandamentos a serem obedecidos. As bem-aventuranças têm uma particularidade. Os discípulos estão esperando um homem, um guerreiro, uma pessoa, um Messias que vai libertar o povo de Israel de Roma. Talvez eles estavam esperando, Jesus reuniu na montanha, vai formar um grande exército, a gente vai quebrar todo mundo em Roma. A gente vai pegar as nossas espadas, as armas, e nós vamos fazer uma grande guerra. E o Senhor começa a dizer, olha como que funciona o meu reino. Nessa primeira parte desse ensinamento, e ele está ensinando como mandamento as bem-aventuranças, ele está dizendo que os discípulos precisam de ser dessa forma. Quero destacar apenas uma aqui, que é uma das mais interessantes a respeito das bem-aventuranças. Ele está dizendo, bem-aventurados são os pobres de espírito. Esses pobres de espíritos, o reino dos céus lhe pertence. Olha como é mandamento, isso é muito sério. Ele está dizendo, os pobres de espíritos vão herdar o reino de Deus. Quando a gente fala de pobre de espírito, a gente está parecendo que a gente está falando sobre pessoas mesquinhas, pessoas miseráveis, que amaldiçoam outras pessoas, que não se alegra com o coração ou com a vitória das pessoas. Nós não estamos falando disso e Jesus não estava falando disso. O que Jesus Cristo estava falando a respeito dos pobres de espírito, é justamente que os pobres de espírito são aqueles que não deixaram a altivez dominar o seu coração. Os pobres de espírito que Jesus Cristo está dizendo, são aqueles que o Senhor Jesus Cristo governa o seu próprio ego. Quando Jesus Cristo vai dizer, negue-se a si mesmo, tome a sua cruz e siga-me, Ele está dizendo justamente sobre o ego, a soberba, o orgulho. Ele está dizendo, os ricos de espírito são orgulhosos, soberbos, passam por cima das pessoas, maltratam, e esses não vão herdar o reino de Deus. Talvez você se lembre quando Jesus Cristo disse, olha, é mais fácil um camelo passar por o fundo da agulha do que um rico entrar no reino dos céus. Ele estava proferindo justamente sobre a riqueza de espírito, que blasfema contra aqueles que são humildes, aqueles que são orgulhosos, aqueles que são presunçosos, cheios de ego, cheios de orgulho. Esses não herdarão no reino do Senhor. O Senhor disse, os pobres de espírito sim. As bem-aventuranças parecem até uma coisa bonita que Jesus escreveu, mas é mandamento, irmão. Se você ler o capítulo 5, 6 e 7, é o sermão da montanha, e ele é mandamento de Deus para as nossas vidas. Que é a santificação, nós aprendemos com Jesus, o seu orgulho, a sua soberba, ela tem que ser exterminada, porque só entrará no reino de Deus quem tiver santificação. Ele disse em Hebreus, nós só veremos o Senhor quando o nosso espírito se adormecer diante da glória do Senhor, quando nós formos humildes ao ponto de não revelar a nossa soberba aos nossos irmãos. Pode aplaudir o Senhor. Os humildes de espírito herdarão o reino de Deus. Se santificação é a partir da obediência, por que nós não falamos com certos irmãos? Por que a gente maltrata as pessoas por conta da nossa classe social, da nossa situação financeira?
Porque a gente divide as pessoas em boas e perfeitas para andar com nós através do que elas têm. Será que nós estamos dispostos a entrar no reino de Deus, sendo que a nossa conduta é justamente interesseira? O orgulho não nos deixa chegar, se aproximar. Mas para que vir num culto de segunda-feira? Samambaia que está ministrando. Se fosse outro pastor renomado, eu estaria lá. Talvez o nosso orgulho, ele passe despercebido da nossa mente. E aí a gente pensa que santificação é só nos livrar dos vídeos pornográficos, daquilo que os nossos olhos estão contaminando. O nosso orgulho nos impede de sermos santos. A soberba nos impede de sermos santos, porque ele disse, só entrará no reino de Deus aqueles que forem pobres de espírito. E não entenda isso de forma ignorante. Uma determinada religião entendeu isso de forma errada, como os franciscanos saíam se humilhando, pediam pão, vestiam roupas rasgadas, pedindo pessoas, porque eles entenderam isso daqui de forma equivocada. Você não tem que ficar com as suas roupas rasgadas, demonstrando uma falsa humildade para dizer que você é pobre de espírito. A pobreza de espírito e a humildade de espírito que Jesus está dizendo é justamente aqueles que têm o seu ego governado pelo Senhor Jesus Cristo. E ele continua ensinando. Ele ensinou a respeito das bem-aventuranças. Saltando um pouco mais, Jesus Cristo vai falar a respeito de outros mandamentos. Versículo 13, ele vai dizer: vocês são o sal da terra. Mas se o sal perder o sabor, para que servirá? É possível torná-lo a salgá-lo novamente? Será jogado fora, pisado pelos que passam, pois já não servem para nada. Vocês são a luz do mundo. É impossível esconder uma cidade construída ao alto de um monte. Não faz sentido acender uma lâmpada e depois colocá-la sobre um cesto. Pelo contrário, ela é colocada num pedestal de onde ilumina todos que estão na casa. Da mesma forma, suas obras devem brilhar para que todos as vejam e louvem a Deus que está nos céus. Santificação é obediência. Jesus está dizendo, sejam o sal. E Ele não está fazendo uma recomendação. Ele está te ordenando e ordenando a mim. É porque a gente pensa que isso daqui é bons conselhos de Jesus, sabe? Aqueles passos que Jesus diz para a gente ter uma vida feliz. Ele está dizendo, isso é ordenança. Ele está dizendo, todo cristão deve ser sal. Interessante que nós já falamos sobre várias manifestações do sal. Temperar, conservar, trazer sabor. Mas uma particularidade, esses dias eu estava ouvindo, e uma das particularidades do sal é justamente, sabe quando você se machuca, que está com uma ferida, algo com sal passa naquele lugar, arde, irmão, você sai ali dando glória a Deus, arde. Uma das particularidades do sal é arder. No meio de uma ferida chamada mundo, século, no meio de um momento de crise, de manifestações perigosas, em que o mundo está perdido, nós como igreja precisamos arder, ao ponto das pessoas entenderem, o sal chegou na ferida. O mundo saberá que a igreja está santificada quando a igreja começar a arder. Eles tentarem engolir a igreja e não conseguirem engolir a igreja. Quando a igreja estiver na contramão do que o mundo está pregando. Quando a igreja estiver colocando o pé na porta que o mundo tenta trazer para dentro de nós. Quando nós estivermos indo contra aquilo que está sendo pregado dentro dos nossos corações. Quando estivermos ardendo lá fora, nós estamos dentro desse estado. Pode aplaudir o Senhor. Sal, ou nós salgamos e colocamos esse mundo para arder, colocamos a nossa juventude, os nossos filhos, a nossa família, o nosso lar, como o mundo, talvez eles não queiram, como nós ensinamos, desejamos e precisamos de salgar. Quando nós estivermos nesse estado, irmão, nós estamos em santificação.
Sabe quando os crentes chegavam perto das pessoas, que as pessoas diziam, chegou um crente, irmãos, isso talvez seja banal, mas isso para mim é a coisa mais linda do mundo. Chegou o crente, vai ter que tomar cuidado, porque eu estou ardendo aqui nesse lugar. Está doído, está ardendo, vai ter que ir embora, vai ter que fazer alguma coisa, porque a igreja está aqui. Talvez não queira ir embora, talvez não queira fazer alguma coisa do tipo, tem que ser absorvido ou ser temperado, ser salgado pelo sal que está ardendo, que é a igreja do Senhor. Nós somos a igreja do Senhor. Nós vamos arder, e eu quero dizer, irmãos, que 2019 seja o ano que essa igreja arda, que arda nos nossos corações o desejo de salgar, que as pessoas sintam o sabor do evangelho por onde nós estivermos passando, na sua casa, no seu lar, na nossa família, que eles sintam a glória do Senhor aonde nós estivermos, porque nós somos sal. Sal, nós somos sal. Quantos creem nisso? Você pode aplaudir o Senhor? Oh, aleluia! O coração está cheio de Deus para dizer, nós somos sal, nós não somos uma igreja que foi chamada para ser pisada, pisoteada, que o governo, a política, as mentiras nos pisoteiem, nos escondam. Nós somos o sal dessa terra. Nós somos o sal dessa terra. Se quiserem encontrar um sal, uma igreja que tempera, que arde, pode bater na nossa porta. Nós somos o sal, irmãos. Somos a luz do mundo. Eu queria ter tempo para falar de tudo, mas vamos mais adiante. O Senhor vai continuar falando, e Ele vai dizer, versículo de número 28, eu porém lhes digo, quem olhar para uma mulher com cobiça já cometeu adultério com ela no seu coração. Jesus está falando de algo oculto, algo íntimo. Jesus está falando daquilo que nós não conseguimos expressar. Se como sal nós expressamos e as pessoas observam, Jesus Cristo está falando daquilo que está dentro de nós. Ele está falando daquilo que não conseguimos expressar talvez de todas as formas, que lutamos e que talvez arquitetamos para camuflar. Jesus Cristo está falando do que está habitando no nosso coração. E Ele diz, um mandamento eu vou dar para vocês. Moisés disse, olha, se chegar ao fim, ou ao finalmente como uma mulher, então adulterou. Eu quero te dizer algo muito mais profundo, se apenas olhar e cobiçar, adultério. O estereótipo está sendo analisado pelos homens e por Deus, mas o coração só o Senhor consegue enxergar. O proverbista vai dizer, de tudo que se deve guardar, guarde o seu coração, porque dele procede as saídas da vida, é aqui que tem manifesto todo tipo de raiva, de ira. Tiago vai dizer, olha, da onde vêm as guerras, da onde procede toda espécie de malignidade que os homens têm vivido, e ele vai responder do coração, dos desejos carnais. Como anda o nosso coração, irmãos? Como anda o nosso coração? Talvez nós tenhamos santificado as nossas mãos, as nossas vestimentas, aquilo que está por fora, mas talvez o nosso coração está irado, angustiado, desejando aquilo que não é necessário desejar. O Senhor está permitindo que os discípulos ouçam o estado em que eles querem, ou que Jesus Cristo quer que eles vivam, em santificação. Ele está dizendo, cuidado com o coração de vocês. Talvez você está pensando que dentro do seu coração você pode ir mais longe com essa história, mas só já de ter chegado e desejado no seu coração você falhou. Quantas vezes nós deixamos muitas e muitos desejos que não provêm de Deus brotar, fazer morada, permanecer nos nossos corações, e quando de repente a destruição chegou. Quantas famílias que foram destruídas, porque parecia algo simples, era só uma mensagem, era só algo muito simples, era só um olhar, era só um desejo. Se você lembrar do nosso grande Davi, ou do rei Davi, quando num dia em que ele não vai para a batalha, ele observa uma mulher, ele percebe, parece que está tudo bem, ele contempla a mulher, o seu coração a deseja. Por fim, a história, ele ouve do profeta Natã dizendo, a espada do Senhor não sairá da sua casa, ou não se apartará da sua casa por 4 gerações.
Talvez o coração parece estar tranquilo, em paz, mas está desejoso. Talvez você saiu de casa, ou que tem te motivado todos os dias a pensar em algo que possa trazer alegria para o seu coração, um desejo que ele tem que ser exterminado hoje. Talvez quando você está só, quando não tem ninguém te olhando, ninguém te observando, no seu coração brota o desejo de fazer coisas terríveis, e Deus está dizendo para nós nesse lugar, é momento de santificação. Nós estamos sendo convidados a santificar, não somente o nosso exterior, o nosso estereótipo, mas também o nosso coração precisa de ser santificado. O Senhor está dizendo, é mandamento. Ele está dizendo no versículo 29, se o olho direito te levar a pecar, arranque, jogue fora. É melhor perder uma parte do corpo do que ser todo lançado no inferno. E se a mão direita levar a pecar, corte, jogue fora. É melhor perder uma parte do corpo do que todo o corpo ser lançado no inferno. Eu te faço um desafio hoje. O que tem te levado a ficar distante do Senhor, tem trazido para a sua vida destruição. O Senhor está convidando, arranca hoje, joga fora. É tempo de santificação para a glória do Senhor. Será que você tem coragem de ouvir o chamamento de Deus? Isso pode ser a coisa mais simples do mundo. Talvez horas e horas passando a barrinha do celular, no Instagram, no Facebook. Talvez isso está te fazendo desejar coisas que não é necessário. Arranque. Esteja disposto a ouvir o chamamento do Senhor. Versículo de número 43. Mais uma ordenança. Vocês ouviram o que foi dito. Ame o seu próximo e odeie o seu inimigo. Versículo 44. Eu, porém, lhes digo: ame os seus inimigos e orem pelos que os perseguem. Desse modo, vocês agirão como verdadeiros filhos do seu Pai, que está nos céus, pois Ele dá a luz do sol, tanto a maus como para bons, e faz chover tanto sobre os justos e injustos. Se amarem apenas aqueles que o amam, que recompensa receberão? Até os cobradores de impostos fazem isso. Se cumprimentarem apenas os seus amigos, que restarão fazendo demais, ou que estarão fazendo demais, até os gentios, os incrédulos, os ateus fazem isso. Mandamento, santificação, obediência. Se é santificação, é através da obediência. Nós entendemos que o Senhor está dizendo, ame. E aqui parece que é muito distante de santificação. Mas se você não ama, irmãos, você não está em um estado de santificação. O amor é proveniente do Senhor. Nós estudamos aqui no CEPOD. O fruto do Espírito é só o Espírito que manifesta. O diabo não insiste para você amar. É só o Espírito Santo que diz, eu produzo amor em você. Eu quero que você ame, porque é mandamento de Deus. Se a obediência é receber ou obedecer os mandamentos do Senhor, isso vai nos levar à santificação. A ira, por outra parte ou contrapartida, ela é proveniente do inimigo, da carne, da nossa natureza pecaminosa. A raiva, a angústia, isso tudo provém do inimigo. Todas as vezes que nós não somos capazes de liberar perdão, todas as vezes que nós somos capazes de desejar o mal, todas as vezes que somos capazes de ver ou querer que aquela pessoa seja destruída, fulminada, sabe aquelas orações malucas que a gente faz, Deus, mata essa criatura, mostra que o Senhor é Deus na minha vida. Tudo isso não provém de Deus, isso é uma heresia, isso vem do diabo, de Satanás. Quando o Senhor diz ama, é porque Ele está dizendo e arrumando o que estava na lei. Ele disse, ame apenas aqueles que você ou que te amam. Eu estou dizendo para você amar os seus inimigos. Santificação, ame as pessoas que te odeiam. Quer estar em estado de santificação, observe as pessoas que te fazem mal, como você tem tratado elas. Se ainda tem brotado raiva, se ainda tem brotado ódio, se ainda tem brotado ira, vontade de destruição, você precisa de nivelar e de alinhar o seu coração para que ele esteja em santificação. Mandamento de Deus. Talvez nós não amamos porque é tão difícil perdoar.
Ele fez muito mal. Essa pessoa me fez muito mal. Perdoe. O Senhor está te convidando à santificação e uma vivência totalmente extraordinária. O Senhor está dizendo, sabe toda essa história, sabe a vergonha que você passou, sabe tudo isso? Não queira a recompensa dos homens, queira a recompensa de Cristo. Jesus está dizendo, você é capaz de perdoar hoje? Pense na pessoa que tem te feito mal há muitos anos. O Senhor está dizendo, eu estou te convidando a seguir-me, eu estou te convidando a perdoar essa pessoa. Será que a gente tem coragem de sair daqui, pegar o telefone ou amanhã e dizer, eu te perdoo, não sei o que vai acontecer, mas eu estou liberando o perdão para a glória do Senhor. Pronto. Por isso que o segue-me não é tão fácil. A frase é curta. O sermão da montanha é grande. Isso a gente está só no capítulo 5. E a gente vai finalizar. Versículo 48. Olha o que Jesus Cristo está dizendo. A minha versão diz, portanto, sejam perfeitos como perfeito é o seu Pai Celestial. Tem alguma versão diferente? A sua? A sua é como, pastor Laércio? Encara essa frase que Jesus Cristo disse através de Mateus como um mandamento para a sua vida. Seja perfeito como o Pai é perfeito. Eu gosto de Pedro quando ele vai dizer, olha, sede santo, lá na primeira epístola, no capítulo 1, no versículo 16, se eu não me engano, ele vai dizer, sede santos como eu sou santo, ele está falando dele. Aqui Jesus Cristo está dizendo, seja santo como o Pai é santo, seja perfeito como o Senhor pediu e insistiu e nos ensinou a ser. Não tem escapatória. Ouviu, segue-me de Jesus, pode ter certeza, Ele te convidou para ser santo. Quem é esse que está dizendo isso? Eu gosto de alguns textos que falam sobre Ele, que falam sobre Jesus, que manifesta o seu senhorio, a sua glória. E Ele vai nos descrevendo, vai mostrando, vai nos ensinando que esse Jesus Cristo é maravilhoso, santo, cheio de glória. E quem está fazendo o convite não é qualquer pessoa. Isaías, no capítulo 9, ele vai dizer que no versículo 6, esse Jesus Cristo que nos ensina a ser perfeito, como o Pai é perfeito, e aqui ele inclui na pessoa, nós aprendemos aqui no CEPOD, a Trindade é única, Pai, Filho e Espírito Santo se torna um. Jesus é Deus. Jesus Cristo está dizendo, olha, sede perfeito como o Pai. Ele está falando dele mesmo. Dele mesmo, e Isaías no capítulo 9 está proferindo, 700 anos antes dele nascer. Ele está dizendo, porque um menino nos nasceu, um filho se nos deu, o governo está sobre os seus ombros, e o seu nome será maravilhoso, conselheiro, Deus forte, Pai da eternidade e príncipe da paz. É esse que está pedindo que sejamos santos como Ele. E algo mais além ainda. Vamos ler outro texto, se você quiser acompanhar, Colossenses no capítulo 1, do versículo 13 em diante. Olha quem é que nos pede, olha quem é que diz, segue-me. Versículo 13, Ele nos resgatou do poder das trevas, nos trouxe para o reino do seu Filho amado, que comprou nossa liberdade, nos perdoou os nossos pecados. O Filho é a imagem do Deus invisível e é supremo sobre toda a criação, pois por meio dele todas as coisas foram criadas, tanto nos céus como na terra, tanto as coisas que podemos ver e as que não podemos, como os tronos, os reinos, os governantes, as autoridades do mundo invisível, tudo foi criado por Ele, por meio dEle e para Ele. Ele existia antes de todas as coisas e mantém tudo em perfeita harmonia.
É esse Jesus que disse para Pedro: segue-me, Pedro. Tudo está em perfeita harmonia, por conta de quem? Jesus. Por conta daquele que estava andando com Pedro, que estava à beira do lago, e que de repente os homens abandonaram tudo para segui-lo. Versículo 18 de Colossenses 1, Ele é a cabeça da igreja, Ele é a cabeça do corpo que é a igreja, Ele é o princípio supremo sobre todos os que ressuscitaram dos mortos, portanto Ele é primeiro em tudo, pois foi do agrado do Pai, que toda a plenitude habitasse no Filho, é por meio dele, e por meio dele o Pai conciliou consigo todas as coisas, por meio do sangue do Filho na cruz, o Pai fez as pazes com todas as coisas, tanto nos céus como na terra. Isso inclui eu e você, que antes estavam longe de Deus, éramos inimigos deles, separados por ser maus em pensamentos e em ações. Agora, porém, Ele os reconciliou consigo por meio da morte do Filho no corpo físico. Como resultado, vocês podem se apresentar diante dele santos, sem culpas e livres de qualquer acusação. Ele nos comprou com o sangue dele, para que pudéssemos dizer: agora nós somos santos para a glória do seu nome. Ele disse: segue-me, para os discípulos. E com todo cuidado e com toda educação, eu quero te dizer que Jesus está dizendo: filho, filha, segue-me. Segue-me. Está perdendo o seu tempo. Olha, o pastor Lécio disse: a palavra santificação significa separação, e muito cuidado com a separação. Sabe por quê? Porque ela pode ser separado de ou separado para. E a palavra separado de pode ser separado de Deus, e separado de Deus a gente está perdido. A gente está nos enganando com as ilusões do nosso dia. A gente está correndo atrás do vento, achando que a nossa postagem no Facebook e no Instagram está abalando o mundo. As pessoas estão gostando de nós, as pessoas estão dando like porque elas não têm o que fazer, irmãos. Nós só podemos existir, vivenciar, subsistir, nos alegrar e celebrar quando nós estivermos entendendo que nós estamos separados para Deus. Nós fomos separados para Ele, porque Ele nos reconciliou, Ele nos arrancou de lá. Nós estávamos no pecado, nós estávamos distantes. Agora Ele disse: segue-me, e tudo mudou. Eu quero te dizer hoje, como sacerdote, segue a Cristo. É a oportunidade que Ele está te dando para a santificação. Atos dos Apóstolos, no capítulo 2 em diante, a igreja agora está sendo inundada pelo Espírito Santo de Deus. Atos capítulo 3, Pedro e João estão chegando na porta do templo, havia um coxo, as pessoas entravam dentro daquele lugar para adorar, mas saíam sem perceber o homem que estava na porta. Eles, diante de um homem ou de um pedido de ajuda, eles disseram: eu não tenho ouro nem prata, mas eu tenho Cristo Salvador, recebe, levanta e anda. E a vida daquele homem foi transformada por completo. Eles obedeceram a palavra que dizia: segue-me. Segue-me. Ou nós mudamos o nosso estado de vida a partir de um convite, ou de uma obediência ao convite de Deus, ou nós vamos andar mendigando ou vivenciando a ilusão terrena deste mundo. Para finalizar, eu quero te dizer, e eu gosto de dizer isso não para assustar, para nos alertar. Daqui 100 anos, ninguém mais que está aqui no nosso meio estará vivo. Ninguém. O nosso tempo na terra será findado. Nosso pequeno prazo de tempo. Porque nós somos criados para Ele. Ele disse: tudo foi criado para Ele.
nosso tempo maior não é na terra, isso daqui é uma passagem, se compara 70 ou 100 anos de vida com a eternidade, isso daqui é medíocre, é passageiro, como disse, nós somos os peregrinos, passando uma chuva nessa terra. O interessante é que o Senhor Deus dividiu a história, e sempre quando Ele vai falar de salvação, de arrebatamento, Ele parte no meio e diz, 50% dessas pessoas serão salvas, 50% não vão ser. Ele disse, olha, se tiver 2 mulheres no campo, ou 2 homens no campo, no dia do grande dia do Senhor, um será levado e arrebatado, o outro será deixado. Se tiver 2 em certo lugar, no dia do Senhor, um será levado, o outro será deixado, Ele sempre reparte. É interessante que essa repartição, ou essa divisão, sempre nos leva a remeter que nós estamos diante de 2 caminhos. E não é por falar que somos crentes que nós podemos dizer, está salvo. Esse estado de vivência chamado santificação vai indicar o lugar que nós vamos estar no final de tudo. No findar da sua vida, você estará de algum desses lados, ou você estará sendo chamado pelo Senhor, dizendo, olha, seja bem-vindo, entra no reino do meu Pai que Ele preparou para vocês, ou Ele vai estar dizendo para nós, apartai-vos de mim, maldito, pois eu não vos conheço. É interessante que as lutas, as aflições e até a salvação vai nos indicar aquilo que estamos vivenciando. Você pode passar uma luta, e todos nós aqui, se nós pegarmos a igreja e dividirmos no meio, nós podemos passar pela mesma luta. Nós podemos dizer, eu não aguento mais e desistir de tudo, mas uma outra parte pode dizer, eu vou perseverar e continuar no Senhor. E para a salvação vai ser da mesma forma. Diante das lutas e tribulações, nós vamos ter 2 opções para vivenciar. Ou nós desistimos, ou nós prosseguimos. E está certo que a luta bate forte. Tem hora que a gente desanima. Parece que chegou no final de tudo. Mas o Senhor, quando disse segue-me, Ele estava dizendo, vamos comigo, eu vou com vocês. Depois da morte, nós podemos também vivenciar os 2 lugares, ou talvez perceber quais os lugares. Nós podemos andar com Cristo ou não andar com Ele, estar em Cristo ou não estar em Cristo, morrer em Cristo ou morrer nos nossos delitos e nos nossos pecados. É interessante isso, irmãos, todos nós só temos 2 formas de morrer. Ou você morre em Cristo, ou você morre nos seus pecados. E no dia do enterro a gente descobre. Percebe, já foi enterro de quem não estava em Cristo. Irmãos, é um desespero. As pessoas angustiadas, as flores até murcham. É uma tristeza, uma apatia, porque a gente sabe, irmão, já celebrei enterro, nem sei se é celebrar enterro, mas fazer o culto fúnebre, em que não tem mais o que fazer, parece que a gente tem que mentir. Mas quando morre em Cristo é outra coisa. Tem louvor, tem festa, tem celebração, tem alegria, tem louvores ao Senhor Deus, tem paz na alma, tem choro, mas é choro de alegria, de satisfação, de prazer, porque morreu em Cristo. E para encerrar, eu te pergunto de novo, vamos ou não vamos seguir a Cristo?